Oi, gente, sejam bem-vindos de novo para mais um episódio de Em Casa, onde eu creio Deus vai falar com você através do ensinamento que o Espírito Santo colocou no meu coração para vocês. E hoje, o que a gente vai estar falando vai completamente mudar a sua perspectiva sobre não apenas a sua vida, suas decisões, seu dia a dia, mas também vai te dar o discernimento em como lidar e tratar as pessoas ao seu redor. Porque hoje a gente vai tratar como entender, ou melhor, como saber se você é levado pelas emoções ou guiado pelo Espírito. Presta atenção nas duas palavras-chave que eu falei aqui. Eu falei ou levado pelas emoções, ou eu falei guiado pelo Espírito. E existe uma grande diferença entre uma pessoa que é levada pelas emoções e uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Cada dia que você acorda, que eu acordo, nós temos uma decisão. Eu tenho uma escolha onde eu posso ser levada pelas minhas emoções, a minha alma pode só me levar como um rio sem controle, sem rumo, pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, ou eu posso ser guiada pelo Espírito, que significa que ele pega a minha mão firme e me guia e me conduz ao longo do meu dia. E, mais uma vez, essas duas pessoas são completamente diferentes. Sua fala é diferente, suas atitudes são diferentes, as decisões que ela toma são completamente diferentes. E nós precisamos saber, no nosso crescimento espiritual, em maturidade espiritual, primeiramente quem nós somos, e também, uma vez que a gente consiga controlar a alma, vou dizer assim, nós podemos identificar as pessoas ao nosso redor. A palavra diz em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito. Olha isso, gente, é a palavra que penetra, que divide a alma e o espírito, entre a junta e a medula, não sei qual, e trazendo à luz a teus pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Presta atenção mais uma vez. Hebreus 4:12 está nos dizendo que a palavra, a Bíblia, é o que divide a alma e o espírito. Então, você pode saber se está sendo levado pela alma, pelas emoções, ou guiado pelo Espírito, se a palavra serve como âncora da sua vida. Precisamos entender, primeiramente, para continuar esse ensinamento, você precisa entender que você é feito de três partes. Deus, em sua criação do homem, nos fez homens tripartidos, ou feitos de três partes. E a gente gosta de falar assim: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Então, o Hana verdadeiro não é essa carne e nem seus pensamentos e emoções. Hana é espírito, porque Deus disse entre si, ele falou, façamos ao homem em nossa imagem e semelhança. Deus não é carne e nem alma, ele é espírito. Então, nós somos um espírito. Agora, nós temos uma alma. O que isso significa? Significa que essa alma, ela é composta das nossas emoções, dos nossos pensamentos, nosso raciocínio e vontade. E por isso a palavra nos diz em Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz que nós precisamos renovar ou refrescar ou lavar a nossa alma com o quê? Com a palavra de Deus. Então, a alma precisa ser renovada ou aperfeiçoada dia após dia pela palavra. Quando você nasce de novo, a sua alma não foi o que nasceu de novo e nem a sua carne. O que nasceu de novo, o que se tornou nova criatura em Cristo foi o seu espírito. O que significa isso para nós? Significa que ainda temos que tratar e lidar com a alma
e a carne enquanto ainda nesta terra e nesse corpo humano. E por isso a palavra de Deus está cheia de instruções em como tratar a alma e como tratar a carne. Mais uma vez, Romanos 12:1 nos diz, na verdade nos dá instrução tanto para a carne como para a alma, porque primeiro diz, ofereçam o seu corpo como oferta, como um sacrifício a Deus. Ou seja, eu preciso sacrificar os desejos carnais do meu corpo todo dia. E logo depois ela continua. E então renova ou lave a sua alma com a palavra de Deus. Como eu vou tratar a alma e a carne? Pela palavra. Agora, não vamos tratar tanto a carne hoje. Eu quero mais falar da alma, porque eu creio que para o crente, o que é nova criatura em Cristo Jesus, o que às vezes a maioria de nós mais lidamos é a alma. E você precisa fazer a pergunta para si mesmo, como nova criatura em Cristo, o que é que te governa todos os dias? Quem é que decide ou que toma as decisões na sua vida? É o seu espírito? É a sua alma ou é a sua carne? Quem está à frente da sua vida? Dessas três partes do seu ser, quem tem mais poder, mais autoridade, das três, qual voz é mais forte? E você vai facilmente identificar uma pessoa carnal. Por quê? Porque tudo que ela fala, tudo que ela diz, tudo que ela faz é baseado ou é evidente que a sua carne está em controle. Mesmo talvez crente, talvez ela entregou sua vida para Jesus, mas ainda não dominou a sua carne pela palavra, então a carne domina. A carne, a sua boca é carnal, suas ações são carnais, suas atitudes carnais. E a mesma coisa com uma pessoa guiada e governada, vou dizer, pela alma. Algumas características de uma pessoa dominada e governada pela alma são o seguinte: ela anda em confusão. Ela não sabe o que fazer. Ela sempre está procurando o que fazer, ela não tem certeza, ela não tem paz e não tem alegria. Parece que está sempre numa batalha, sempre lutando, sempre debaixo da água. É uma pessoa que está sendo guiada e dominada pela sua alma. Uma pessoa levada pela alma busca agradar ou fazer os planos do homem. Então, ela quer fazer o que ela quer fazer. Ela vai fazer com a sua vida, vai estudar o que ela quer, vai ir para onde ela quer. Ela não para procurar a sabedoria e direção do Espírito Santo. Ela faz o que ela quer, ou seja, a sua alma, suas emoções, sua vontade, seu raciocínio é o que está dominando a sua vida e não o Espírito de Deus. Outra, ela busca ou ela é levada pelas suas circunstâncias. Se as coisas ao meu redor estão bem, então estou bem. Mas se de repente coisas começam a desmoronar, parece que a pessoa está em caos e perdeu todo o controle da vida. Circunstâncias facilmente dominam sua atitude, sua fala, sua fé. Estão comigo? Antes de pensar em outra pessoa, você deveria pensar, será que eu sou uma dessas pessoas? Mais uma que eu tenho aqui. Eu já falei essa, mas uma pessoa que é levada pela alma é facilmente movida pelas suas emoções ou raciocínio. Se algo acontece, se Deus fala uma coisa que não faz sentido para sua cabeça, ela joga fora o que é espiritual, porque a sua alma diz, eu não entendi, então vou jogar fora. Isso é perigoso, gente. Ou ela é magoada ou ofendida, ou algo acontece na igreja, com a família, e ela permite essas emoções ditar suas ações e palavras mais do que os frutos do Espírito, que são amor, paz, bondade e todos os frutos maravilhosos. Ela é levada pelas emoções de dor, ou de frustração, ou de mágoa, ou de raiva, muito mais facilmente do que ela controla essas emoções e submete elas para o Espírito Santo. Agora vamos falar de uma pessoa que vive guiada pelo Espírito, ou seja, seu Espírito é o que domina e é o que governa a sua vida. Como são essas pessoas? Essas pessoas andam confiantes. Elas não têm todas as respostas, não estamos dizendo que estão perfeitas, mas independentes das circunstâncias ao seu redor, elas andam com o peito para fora, cabeça para cima,
confiantes que o Senhor, seu Deus, está cuidando das coisas. Elas têm alegria. São pessoas alegres. Pessoas cheias do Espírito são pessoas alegres. Elas têm paz. Independente das circunstâncias ao seu redor, elas andam em paz. Quase uma paz que você diz: como que você está tendo uma paz agora quando está acontecendo tudo isso? A palavra de Deus diz que vai ser além do que podemos pensar ou imaginar. Por quê? Porque elas são conduzidas pelo Espírito Santo. O Espírito está governando a sua vida. Como você pode identificar uma pessoa guiada pelo Espírito? Ela conhece e vive os planos perfeitos de Deus. Ela tomou tempo para buscar, orar e entender o que Deus tem para sua vida e então tomar os passos para seguir esses planos. Ela não está quase que, como que vai ser a minha vida? E onde que eu vou? E como que vai ser? Não. Ela entendeu o que Deus tem para ela, está em paz e está seguindo esse plano. E mais a pessoa que é guiada pelo Espírito discerne a voz de Deus. A palavra nos diz, até o próprio Jesus nos diz: as minhas ovelhas ouvem e reconhecem e obedecem a minha voz. Será muito difícil seguir a voz do nosso pastor se a voz da nossa alma, ou as emoções, ou o raciocínio falam mais alto do que a voz do pastor. A voz do pastor está sempre falando. O Espírito Santo está sempre nos conduzindo para seus planos perfeitos. Mas se a minha alma tem mais autoridade na minha vida e as minhas emoções têm mais autoridade, serei facilmente levada. E mais uma vez, por isso eu quis usar essa palavra levada, como se você apenas entrasse no rio, mas te levou. Porque você não tem controle, você está fora de controle. E o rio é o que determina aonde você vai. Você é só levada. E é exatamente assim como uma pessoa que é dominada pela alma vive a sua vida. Ela é levada, ela não controla suas emoções, ela não acalma sua carne, ela não permite o Espírito de Deus entrar. Como a palavra diz em Tiago, refrear essa língua, ou refrear essas emoções. Dizer, não vai ali. Deixa a paz dominar seu coração, deixa a paciência dominar seu coração, deixa a alegria dominar seu coração e eu vou te ajudar no meio daquela circunstância. Estão comigo, gente? Certamente todos nós já podemos identificar, nossa, eu já fui assim e eu preciso agora ajustar umas coisas. Entenda que Deus não vai te conduzir ou não vai comunicar com você através da sua alma. O que a palavra nos diz? Em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E logo em Provérbios 20:27 diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que isso nos diz? Isso nos diz que o Espírito de Deus comunica com a gente, não pela carne e não pela alma, mas ao Espírito. Ele quer falar para seu Espírito. Mas se a minha alma domina e Deus está tentando falar com o meu Espírito, o meu Espírito não terá a habilidade de tomar posse dessa palavra porque eu permiti a alma estar à frente. Estão comigo? Então o que acontece com a palavra de Deus que vem? Ela é esquecida ou jogada para fora ou sei lá, ignorada. Então, o que precisamos fazer? Precisamos entender que nós precisamos frear, e eu gosto muito dessa palavra, de um freio na boca da nossa alma e dizer, não, você não vai dominar. Eu vou permitir o que o Espírito de Deus me fala para entrar no meu coração. Eu vou ouvir e eu vou obedecer. Amém, gente? E o Espírito de Deus irá te conduzir. Amém? Ele quer te conduzir, mas ele é um cavalheiro. Ele não vai forçar você a obedecer, igual como ele não te forçou a ser salvo. Você escolheu. Você tomou o passo pela fé. Você disse, eu quero a salvação e a graça disponível para mim. A mesma coisa, mesmo sendo crente, Deus continua sendo cavalheiro. Ele diz, se você quer me ouvir, se você quer receber as minhas instruções, se você quer ouvir a minha sabedoria, você terá que
praticar o que eu te falei em Romanos 12, de submeter a sua alma para a palavra. De fato, vamos ler melhor. Romanos 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo para Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus o transforme por um meio de uma mudança em seu modo de pensar. Mais uma vez, pensamentos estão ligados a quê? A alma. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui em Romanos? Está dizendo, se você submeter sua carne e sua alma para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha isso, gente. E olha o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado. O coração é o quê? Na Bíblia, coração é espírito. Que seu espírito seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica, gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Então, tudo isso para dizer o seguinte: cada dia você tem uma escolha. Você acorda todos os dias com a opção de ser levado pelas emoções, que leva para caos, leva para uma falta de paz, leva para uma vida sem alegria. Ou você pode decidir, eu decido ouvir o Espírito de Deus e obedecer a sua voz. E muitas vezes, amados, vai ser contrário ao nosso raciocínio humano. Não vai fazer sentido de acordo às nossas emoções. As minhas emoções, o meu coração pode estar doendo e Deus vai me dizer, vá e sirva, ame, abençoa. E a minha carne e a minha alma não quer. Mas se eu sou obediente ao Espírito de Deus, tem bênção, tem recompensa, tem honra, tem alegria e paz para aquele que decide ser guiado pelo Espírito. E você pode dizer, mas como que eu faço se eu reconheço que eu estou sendo levado pelas emoções? A minha alma hoje me domina. O que eu faço? Você tem que tomar mais tempo lendo a sua palavra. É tão simples que precisa de um teólogo para complicar. Apenas leia a palavra, passa mais tempo na palavra. E especificamente quero te encorajar, passa mais tempo nas epístolas. Passa mais tempo nas cartas escritas para a igreja, para edificar, consolar, exortar a igreja. Essas cartas foram especificamente escritas para nosso tempo. Por mais que o Antigo Testamento é uma bênção e nós lemos e estudamos e recebemos tanto dela, se você especificamente está lidando com a carne ou a alma dominando a sua vida, passa mais tempo lendo as epístolas, que começa lá em, acho que é Romanos, logo depois de Atos, até Apocalipse. Essas cartas são instruções específicas para te ajudar a crescer espiritualmente, a dominar sua carne, a dominar a sua alma, porque sim, as nossas emoções precisam ser dominadas. Elas não são um inimigo, emoções não são ruins e nem pecaminosas, porque foi o próprio Deus quem nos deu as emoções, mas Ele nos deu instruções do que fazer com elas. Elas não dominam a nossa vida. Eu já teria arruinado e destruído tanta coisa se eu tivesse deixado as minhas emoções, a minha mágoa, a minha ofensa, a minha frustração ou raiva com alguma coisa. Eu já teria destruído muitos relacionamentos. Eu já teria voltado para os Estados Unidos. Não estaria aqui no Brasil pastoreando a Igreja United. Então, quero te encorajar. Por mais que as emoções são maravilhosas e elas até revelam o que está acontecendo no nosso ser, não são para dominar a nossa vida. Porque se você permitir a sua alma te dominar, você será levado e nunca poderá viver os planos perfeitos de Deus. Somente quem vive guiado, ou seja, o Espírito de Deus toma a sua mão quase com força e diz, você vai vir para cá. E você, amém, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou te seguir, vamos lá. E Ele nos guia para seus
planos perfeitos. Por quê? Porque Ele quer comunicar com a lâmpada do homem, que é o seu espírito. Ele quer falar para seu espírito. Ele quer saber que Ele tem atenção do seu espírito. Será que quando Ele fala, nós ficamos atentos? Espírito Santo, te ouvo. Eu te ouço. Eu ouvi sua voz. Eu reconheço sua voz. Eu me lembro quando eu era pequena, a minha mãe sempre orava a mesma oração sobre nós. Ela falava assim: eu oro, Senhor, que os meus filhos reconheçam a tua voz e não sigam a voz de um estrangeiro. Ela falava isso todos os dias sobre nós, que a gente pudesse identificar e discernir a diferença entre as vozes que falam para as nossas vidas. E certamente temos muitas vozes, incluindo dentro de nós. A minha alma tem uma voz, a minha carne tem uma voz e o meu espírito tem uma voz. E nós precisamos praticar dia após dia a obediência ao Espírito de Deus. E se você diz, mas eu não tenho prática em ouvir e obedecer o Espírito Santo, começa hoje nas coisas mais pequenas. Eu já tenho ouvido o Espírito Santo me dizer, elogia ela. Uma pessoa aleatória que eu passei. E se eu sou obediente e rapidamente obediente, eu vou estar mais atento à sua voz da próxima vez, quando é algo maior, como invista aqui, ou não compra aquilo, ou não viaja para lá. Eu não vou poder ouvir as instruções grandes se eu não prestei atenção nos mínimos instruções. Elogia ela, compra o café dele, ora por ela. Quando eu ouço a voz, aquele sussurro pequeno do Espírito Santo, e eu não apenas ouço, mas obedeço rapidamente, é ali onde começa a ser afiado a nossa antena espiritual, vou dizer, para o Espírito de Deus. E é ali onde eu começo a permitir o Espírito me dominar e não a minha alma e a minha carne. Porque são nesses momentos onde o Espírito Santo diz, elogia ela. E você diz, ai não, eu tô com medo. Aí a alma tá falando. Ai, será que ela vai me achar esquisita? Aí a carne. Mas se eu calo essas vozes e só obedeço, o Espírito diz, amém? Agora eu vou poder dar mais instruções para ela. Eu vou poder falar mais coisas para ela. Eu vou poder guiar ela com mais precisão nos caminhos que eu tenho para ela. Estão comigo, gente? E eu não sei você, mas eu quero viver os planos perfeitos de Deus para minha vida. Eu não quero errar, eu não quero me desviar e eu não quero permitir que a minha alma ou a minha carne me dominem. Então, todos os dias, nós temos uma escolha. E eu quero te encorajar. Começa hoje. Começa nas mínimas coisas que o Espírito Santo tenha para te dizer. Tem a ver com sua família. Alguém fala de uma forma que não deveria ter falado, responde com amor. O Espírito Santo vai dizer, não responda, não responda. E você obedece, não deixa a carne só responder rápido. E, mais uma vez, são essas instruções pequenas que nos ajudam dia após dia a aprender a ser guiados pelo Espírito. Espero que vocês tenham sido abençoados com esse ensinamento e juntos possamos crescer para cada dia ser mais como Cristo. Deus abençoe e até a próxima.